Você já se perguntou como que trabalha um cientista? Bom, vou tentar explicar de maneira bem rápida o que a gente costuma chamar de método científico, que é basicamente como um cientista trabalha. Em geral, o cientista começa, obviamente, com uma curiosidade. Às vezes ele tem alguma ideia maluca. E às vezes ele faz alguma observação da natureza, de alguma coisa interessante. Muitas vezes ele pensa em experimentos para tentar entender o que ele observou ou a ideia que ele teve. E esses experimentos fornecem para a gente o que a gente conhece como evidência. Mais experimentos fornecem para a gente mais evidências. E a ideia é que a gente acumule o máximo de evidência para a gente ter mais certeza sobre aquilo que a gente está observando. Com essas evidências, a gente pode então formular o que a gente conhece como hipóteses. E a gente pode formular essas hipóteses para tentar explicar as evidências que a gente coletou. Muitas hipóteses podem ser feitas para explicar o mesmo conjunto de evidências. Tudo isso sugere então mais experimentos e mais testes, que é para a gente ter mais certeza sobre aquilo que a gente está observando e tentar ter mais certeza sobre as ideias que a gente está formulando para poder explicar aquelas evidências, ou seja, as nossas hipóteses. Então a gente acumula o máximo possível de evidências. Com mais evidências, a gente pode então começar a eliminar aquelas hipóteses que demonstravelmente não explicam as evidências que a gente coletou anteriormente. Assim, a gente limita o nosso conjunto de hipóteses àquelas que melhor explicam as evidências. Quando a gente tem várias hipóteses que foram testadas dessa maneira experimental ou empiricamente, validadas pelas evidências que a gente obteve, que formam conexões lógicas entre si, a gente chama isso de uma teoria. Então, uma teoria engloba várias hipóteses. É uma coisa mais abrangente do que a hipótese. E aí a gente se depara com a seguinte pergunta: como que a gente escolhe entre teorias que competem para explicar o mesmo conjunto de evidências? Bom, tipicamente na ciência a gente adota o que a gente conhece como o princípio de Occam. E esse princípio sugere que a gente adote aquela teoria que faça o mínimo de suposições possível, ou seja, a teoria que seja mais simples. Com essa teoria mais simples, respaldada na evidência, que é construída com um conjunto de hipóteses, a gente chega então a um modelo da realidade, ou seja, um retrato da realidade que a gente está tentando explicar. Esse retrato, esse modelo, é tão fiel quanto as evidências que a gente coletou nos permitem ser. Claramente, esse modelo não é infinitamente preciso. Ele tem uma incerteza, um erro que é diretamente relacionado ao conjunto de evidências que a gente obteve. E é basicamente assim que trabalha um cientista.